Para muita gente, é assim que seria uma luta entre o Mu e o Hashirama. Mas será que realmente seria tão fácil? Será que o Mu realmente seria um counter do Hashirama, como muita gente afirma por aí? O Mu realmente possui habilidades extremamente apelonas no arsenal dele. Mas será que isso realmente seria o suficiente para vencer o primeiro Hokage? Então primeiro vamos listar as principais habilidades do Mu. Jinton. O ninjutsu Kekkentouta que une três naturezas, vento, terra e fogo ao mesmo tempo. Ele adiciona uma transformação de forma a um objeto tridimensional, como um cubo, ou um cone, ou um cilindro. Como ele desintegra o alvo com o qual entra em contato em nível molecular, qualquer defesa com ferramentas ninjas ou ninjutsu é impossível. Capacidade de voar. Mu é capaz de voar usando o jutsu técnica de rocha leve aplicado nele mesmo. Também é útil para voar ou fazer outra pessoa voar. Com um pouco de prática, qualquer um que receba o efeito dessa técnica é capaz de controlar sua postura no ar e cruzar os céus livremente. Invisibilidade. Através do jutsu Muji Meisai, quando ele utiliza a ocultação de névoa sem poeira, o corpo de Mu fica coberto por gotas de água, de modo que ele pode escapar da luz e apagar sua presença. Sensoriamento. Mu mostrou que possui a capacidade sensorial, conseguindo distinguir chakras de diferentes vilas e até mesmo chakras familiares. No capítulo 547, ele afirma: "Não é de se admirar. Achei estranho sentir o chakra de diferentes vilas, todos misturados." E no capítulo 425, ele diz o seguinte: "Aonde está o segundo Hokage? Não sinto lugar nenhum, mas sinto alguém diferente. Um chakra que parece o mesmo desse recém-invocado." Ocultação de chakra. O Mu também possui a habilidade de ocultar o chakra ficando indetectável a sensoriamento, aonde o Onuki afirma o seguinte: "Não é à toa que não conseguimos sentir um deles, deve ser obra do Lord Mu." E o AU afirma o seguinte: "Houve alguém que nem mesmo o jutsu de detecção do radar sensorial do Kiji conseguiu detectar, ele é habilidoso." Então, sem enrolação, eu vou direto para a parte mais polêmica. O sensoriamento do modo sábio. Será que o sensoriamento do modo sábio seria capaz de detectar o Mu, mesmo ele ocultando a presença de chakra? No capítulo 430, a Shima, que era uma usuária do modo sábio, diz o seguinte: "Está claro quem fez isso. Posso sentir as mesmas energias de quando estava nos ombros do menino Jiraiya." Então, só nesse diálogo, o autor já estabelece que o sensoriamento do modo sábio também detecta através da energia ao redor, sendo totalmente coerente com a explicação do Fukasaku, que diz o seguinte: "Absorver a energia natural em si mesmo é ser capaz de senti-la, atraí-la e absorvê-la através da sua pele." E aí sim, no capítulo 431, o autor adiciona que o modo sábio dá ao seu usuário o sensoriamento por chakra. Então só aqui a gente já tem um exemplo de que o sensoriamento do modo sábio também consegue detectar através da energia. Só que a gente tem outro feito na obra que prova que o sensoriamento do modo sábio consegue detectar praticamente tudo ao redor. No capítulo 579, o Kabuto diz o seguinte: "Eu escolhi esse campo de batalha, a natureza é minha aliada." Muita gente acha que essa caverna é uma caverna viva ou que ela está conectada com o Kabuto de alguma forma, porém essa é uma caverna comum, como qualquer outra caverna. O que permitiu o Kabuto controlar parcialmente parte da caverna em um momento específico é o jutsu chamado Muki Tensei, onde o Kabuto diz o seguinte: "Esse jutsu traz à vida algo inanimado me permitindo o controlar." Tanto que quando o Sasuke usa o Amaterasu, o próprio Kabuto afirma: "Está tão quente que a caverna está voltando a ser caverna." Então o Kabuto não estava conectado com a caverna, e é agora que vem outro feito absurdo de sensoriamento do modo sábio. No capítulo 580, o Kabuto fecha a visão com escamas de cobra e só com sensoriamento ele localiza e pega a espada que o Sasuke tinha lançado nele minutos antes. E aqui a gente está falando do objeto totalmente inanimado, sem chakra, sem energia. Porém, se isso não for suficiente, eu ainda tenho outro feito que prova que o sensoriamento do modo sábio seria 100% eficaz contra o Mu. No capítulo 540, o Ao diz o seguinte: "O Uchiha Itachi é o único que eu conheço que seria indetectável pela minha unidade sensorial e ainda assim seria capaz de manipular com genjutsu." Ou seja, o Itachi era capaz do mesmo feito que o Mu, de ficar indetectável ao sensoriamento, e mesmo sabendo que o Kabuto estava utilizando sensoriamento, pois ele tinha fechado os olhos com a escama, ainda assim ele não era capaz de ficar indetectável ao sensoriamento do modo sábio. E essa habilidade do Itachi tinha sido estabelecida pelo menos 30 capítulos antes dessa luta. Porém a gente tem mais um feito e esse do próprio Hashirama. No capítulo 664, a Kurama fala para o Minato mudar o chakra dele para o modo sensorial. Porém mesmo com o sensoriamento ativo, ele não conseguiu perceber a presença do Zetsu Negro.
Isso pois ele também pode ocultar a presença dele, assim como o Mu, e ainda assim o Hashirama conseguiu sentir a presença dele. Existe um fato que passou despercebido para muita gente. Apesar do radar sensorial, a habilidade sensorial é individual de cada shinobi. Ou seja, existe uma falsa equivalência. O fato daqueles ninjas sensoriais não terem conseguido detectar o Mu não significa que nenhum outro não seria capaz. Então, o que a obra mostra pra gente é que o Hashirama na base já seria capaz de detectar o Mu. Porém, como ficou claro aqui, o sensoriamento do modo sábio seria 100% eficaz contra o Mu. O Mu conseguiria executar um Jinton estando invisível? A verdade é que nem no anime é mostrada uma cena onde o Mu executa o Jinton estando invisível. Apenas é mostrado o Jinton vindo de um ponto cego e destruindo os clones do Onoki. Porém, no material canônico que é o mangá, essa cena nem sequer existe. Ou seja, mesmo que o anime mostrasse, ainda assim ela não seria canônica. Então só resta para aqueles que querem provar esse ponto usar a interpretação que favoreça o seu próprio argumento. Como por exemplo, de que o Gaara teria chegado nesse exato momento, espalhado a areia e avisado o Onoki a posição do Mu, e o Mu, percebendo que não adiantaria mais ficar invisível, teria desabilitado a técnica. Então, como disse, primeiro, essa é uma interpretação, e segundo, ela não faz sentido com o que foi apresentado na obra. No capítulo 556, o autor mostra o exato momento em que o Gaara começa a espalhar sua areia para usar o sensoriamento. Na imagem podemos ver o padrão de areia avançando e no fundo as speedlines indicando a velocidade e o avanço da areia. Porém no capítulo 552 temos a areia já espalhada e um padrão de traços que sinalizam um movimento rápido de corpo como na imagem 2. Ou seja, os traços não representam a areia se espalhando pelo campo de batalha, e sim o Mu se movimentando pela areia que já estava no campo. No próximo quadro podemos ver que a areia já estava totalmente espalhada, o que indica que o Mu já estava sendo detectado há algum tempo. Porém ele só desfaz a invisibilidade no momento em que ele vai carregar o Jinton. Ou seja, para essa interpretação fazer sentido, o Mu teria que ter desativado a invisibilidade já no primeiro quadro, porque ele já estava sob detecção do sensoriamento de areia do Gaara. Porém, pela própria falta de evidência dentro da obra, a gente pode afirmar com certeza que o Mu não pode executar um Jinton estando invisível. O Mu conseguiria executar um Jinton estando indetectável? Essa cena do capítulo 525 fez com que muita gente interpretasse que o Mu pode executar jutsus estando indetectável. Porém, quando a gente analisa o contexto do capítulo, a gente percebe que não é bem assim. No capítulo 525, o Kabuto afirma: o segundo Tsuchikage foi detectado. Eles o chamavam de Homem Nulo, porque ele não tinha nem forma nem chakra. Então, assumindo que o Mu já tinha sido detectado, ele faz as invocações e desperta os outros 3 Kages. E é nesse momento que fica claro que por algum motivo o sensoriamento do QG não estava funcionando naquele local. Isso porque os outros 3 Kages, mesmo depois de já terem sido despertados, não foram detectados. Isso fica claro ainda nesse capítulo, onde os Kages conversam por um longo período. E após isso, o Gaara sinaliza que havia detectado 4 inimigos, e mesmo depois disso, a própria Temari afirma que eles ainda não haviam recebido nenhuma informação do QG. Logo após isso, vem a confirmação de que a unidade sensorial não detectou nenhum dos 4, pois quem dá a informação é um membro da unidade de inteligência que havia recebido a informação do Gaara. E só depois disso, o Ao diz: havia alguém que nem mesmo o jutsu do radar sensorial conseguiu detectar, ele é habilidoso. O havia representa um passado mais distante, ou seja, o fato de que havia alguém no campo de batalha há um certo tempo, nesse caso desde o início. A fala claramente não está se referindo nesse momento, pois aqui ficou claro que nenhum dos 4 foram detectados. O que pode explicar o fato de os Kages não terem sido detectados é a forma como o sensoriamento funcionava na guerra. Em Konoha, além da esfera de água sensorial, também havia uma barreira sensorial. Dessa forma, sempre que alguém ultrapassava a barreira, a localização era refletida na esfera. Porém, na guerra, ao invés de uma barreira, era feito um escaneamento de área que apontava na esfera a localização e a quantidade de chakra. Ou seja, ao invés de uma barreira, era um radar sensorial, e pode ter sido no intervalo entre as ondas sensoriais que o Mu invocou os outros 3 Kages, já que o ninja pode perceber o sensoriamento de outro ninja. Então, o contexto do capítulo não afirma que ele fez as invocações estando indetectável. Mesmo que o Mu conseguisse se manter indetectável ao executar o Jinton, o jutsu ainda seria detectável, já que se trata de uma grande liberação de chakra. Então, dentro do cenário canônico, onde o Hashirama pode detectar o Mu, a gente pode afirmar com certeza que o Mu seria esmagado pelo Hashirama, já que ele não conseguiria acertar o Jinton no Hashirama, e por gastar muito chakra, a exaustão viria primeiro pro Mu. Além disso, fica claro no mesmo capítulo que o Jinton leva um tempo para carregar. Então, considerando o cânone da obra, não teria nem luta, mano. O Hashirama amassaria o Mu. Mas para ficar mais interessante, vamos fazer de conta o seguinte: o sensoriamento do modo sábio não funcionaria, ele seria capaz de executar o Jinton estando invisível e ele conseguiria executar o Jinton estando indetectável.
Assim que o Hashirama percebesse que o sensoriamento não funcionaria, ele faria o óbvio e criaria centenas de clones assim como o Monok, já que o Mu não consegue distinguir clones do original. Caso contrário, ele simplesmente teria desintegrado o Monok. Porém, os clones de madeira podem compartilhar informações praticamente em tempo real, de uma distância absurda, algo parecido com o que os 6 caminhos do Pen faziam. Então, mesmo que o Mu pudesse usar o Jinton estando invisível e indetectável, a técnica ainda estaria visível, e os clones poderiam compartilhar a posição do Mu uns com os outros, fazendo com que o Hashirama soubesse a localização exata do Mu. Além disso, o Hashirama poderia dominar todo o campo de batalha com o nascimento do mundo de árvores, e ainda poderia espalhar as sementes de rastreamento pelos galhos das árvores para evitar uma aproximação do Mu. Uma vez que o Mu começasse a carregar o Jinton, o clone que avistasse compartilharia informação e o Hashirama poderia invocar um portal divino em cima do Mu. Mesmo que a gente forçasse que o Mu teria velocidade para desviar, o Hashirama poderia invocar vários portais cobrindo uma vasta área. Caso o Mu tentasse de uma distância maior, o ataque seria ainda mais previsível, tendo que gastar ainda mais chakra, e ainda assim ele poderia ser pego pelo portal divino. Outro ponto é que o Mu não consegue carregar o Jinton enquanto faz movimentos rápidos, e a técnica não é instantânea, precisa de alguns segundos para carregar. O Hashirama também mostrou uma velocidade absurda, correndo mais rápido do que uma Bijudama. Mesmo que o Mu pudesse destruir parte dos clones, o Hashirama poderia criar mais 100 clones. Ou seja, mesmo forçando um cenário que pudesse favorecer o Mu, ainda assim ele seria amassado, seja por falta de chakra ou sendo pego por um portal divino. Então o mais provável é que a luta fosse desse jeito. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.